O preço do diesel e a possível falta do combustível já acendem um alerta na economia. O impacto pode chegar a vários setores, do transporte à indústria. E isso acontece justamente em um momento decisivo para o campo, que é a colheita do arroz. Quem explica esse cenário é o nosso comentarista de economia, Everton Lopes. Everton, o que eu te pergunto é, como esse problema com o diesel pode impactar a nossa economia? Boa noite. Boa noite, Simone. Boa noite para quem está em casa. Gente, olha só, o diesel é uma das peças centrais da economia. Ele move tratores no campo, caminhões nas estradas e uma parte importante da logística. Quando esse combustível sobe ou começa a faltar, o impacto se espalha rápido. E isso está acontecendo em um momento muito delicado para o agronegócio. O Rio Grande do Sul está no meio da colheita do arroz, uma atividade que depende diretamente de máquinas e transportes. Produtores relatam atrasos na entrega de diesel e o aumento no preço do combustível justamente agora. E a colheita tem uma janela curta. Se as máquinas param ou operam mais devagar, existe um risco de perder produtividade e qualidade do grão. Mas o impacto não fica no campo. Com o diesel mais caro, o transporte também fica mais caro e esse aumento acaba sendo repassado ao longo da cadeia produtiva. Transportadoras, indústrias e distribuidores precisam refazer as contas e muitas vezes isso termina em reajuste de preço. Por isso, o alerta do mercado. Não é só o arroz que pode sentir esse efeito. Alimentos, produtos industriais, materiais de construção, tudo depende do transporte, porque pode ficar mais caro. As tensões no Oriente Médio pressionaram o preço do petróleo no mercado global. E como o diesel vem do petróleo, essa alta acaba chegando no Brasil. Além disso, o país ainda importa uma grande parte de diesel que consome, ou seja, qualquer instabilidade lá fora tem reflexo aqui dentro. E tem um ponto estrutural importante: o Brasil depende muito do transporte rodoviário. Quase tudo que a gente consome passa por um caminhão. Em algum momento, por isso, quando o custo do diesel sobe, a pressão acaba chegando ao preço final dos produtos. No fundo, esse episódio mostra que como a energia, a logística e a estagnação da economia acaba dando problemas para nós, né, Simone? Infelizmente. Exatamente. E o tanque do diesel continua sendo principal motivo desse custo elevado e isso preocupa muito, é uma baita dor de cabeça, né? Nosso país é um país que anda sobre rodas, né? Então não temos muito o que fazer. E aí é uma cadeia e aumenta tudo, Efeito né? cascata. Efeito cascata. O Everton segue aqui com a gente porque nós vamos continuar repercutindo esse assunto. Relatos dessa dificuldade na compra de diesel por produtores rurais gaúchos já começam a impactar o mercado de combustíveis aqui no nosso estado. Com a procura maior, os preços passaram a variar em diferentes regiões. Em Porto Alegre, tem alguns postos que chegaram a aumentar o valor da gasolina em até 50 centavos. A repórter Marcele Dutra está ao vivo e é ela quem traz os detalhes sobre isso. Boa noite, Marcele. Oi, Simone, boa noite para ti, boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, Simone, esses preços têm assustado, sim, os motoristas. Olha só, aqui do lado a gente tem uma placa com os preços. A gasolina comum, R$ 6,29. A aditivada chega a R$ 6,49. Você falou também do diesel. O diesel S10, R$ 6,59. E olha, eu vou te dizer que aqui ainda está baixo, porque em muitas regiões esse valor já está muito mais alto. Em Bagé, por exemplo, na região da Campanha, que inclusive costuma aí, né, ter os maiores preços do estado, o litro da gasolina já chega a custar R$ 7,39 em alguns postos do município. E o valor do diesel, que aqui a gente acabou de mostrar R$ 6,59, lá em Bagé já chega a R$ 8,04. Em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, a gasolina comum chega a R$ 6,49 em alguns estabelecimentos. E aqui em Porto Alegre, como você disse, né, os postos chegaram a aumentar o preço do litro da gasolina em 50 centavos e isso foi de ontem para hoje. É possível já encontrar o diesel S10 a R$ 8,19 e o comum a R$ 8,04. O Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, o Sulpetro,
afirmou que a variação é maior naqueles postos de bandeira branca, que eles precisam fazer essa compra direta e aí eles têm menos margem de negociação com as distribuidoras. Em resposta, a Petrobras realizou um leilão de venda de diesel nessa quarta-feira em Canoas, onde fica a refinaria Alberto Pasqualini. O volume disponível é de 20 quilômetros cúbicos e a retirada ela vai poder ser feita a partir de 16 de março, segunda-feira, portanto, né? Mas espera-se já um efeito imediato no mercado, tá? Então, as distribuidoras que estão retendo estoques, elas vão poder usá-los com a perspectiva de receber mais. E parte do combustível mundial passa pelo Estreito de Hormuz, rota marítima afetada, e o Irã anunciou o fechamento do estreito, que levou a esse preço do diesel e dificultou a importação. A gente vê que aqui nesse posto onde a gente está, na Avenida Ipiranga, tem bastante movimentação de gente abastecendo, né? A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, a Fiergues, ela já se manifestou também. Por quê? Porque está preocupada com essas recentes informações sobre essas dificuldades na distribuição de combustíveis aqui no estado. Então, segundo a federação, o abastecimento regular de diesel e de outros combustíveis é essencial, né, para o funcionamento da indústria, da logística e das cadeias produtivas. Então, a preocupação se intensifica por conta dos relatos dos produtores rurais e também de entidades do setor do agronegócio sobre essa não entrega de diesel nos últimos dias por parte de transportadores, revendedores, retalhistas. Já que o estado se encontra em plena colheita da safra de verão, e esse desabastecimento já começa a afetar as operações no campo, além de elevar os custos de produção. Agora a gente vai ouvir o que disse o assessor jurídico do Sulpetro. Não há nenhum risco de desabastecimento, até onde se tem notícia, o mercado está sendo abastecido entre Petrobras e distribuidoras. É claro que pode haver aí, por conta da forma como se dá o abastecimento das distribuidoras, alguma restrição para que a gente chama de cota-dia. Os contratos que as distribuidoras têm com a Petrobras são contratos de puxada de produto por dia. E nesses momentos em que há uma maior dificuldade de organização de estoque por parte das distribuidoras e por parte do mercado internacional, se restringe a cota-dias pré-contratadas, né? O que acontece é que o mercado bandeira branca, que não tem cota-dia porque é mercado spot, pode sofrer uma restrição maior, aí, uma dificuldade maior de conseguir produto. Mas o mercado como um todo está sendo abastecido e não há o menor risco, até o presente momento, de qualquer desabastecimento, não havendo necessidade de correr para postos para abastecer. O fato é que é um momento de instabilidade, de apreensão na economia mundial. Porto Alegre teve a 5ª cesta básica mais cara do país no mês de fevereiro. A maioria dos itens ficaram mais baratos, mas o feijão preto, o leite integral e o pão francês tiveram aumento de preço. Quem vai às compras percebe com facilidade. Alguns produtos estão pesando mais no bolso. O dinheiro entra, entendeu? Mas tu gasta mais do que entra. Eu não sei como isso, mas é incrível. Os números confirmam essa percepção. Em fevereiro, o valor da cesta básica em Porto Alegre chegou a R$ 786,84. O feijão preto, o leite integral e o pão francês puxaram a alta. Com isso, a capital gaúcha passou a ter a 5ª cesta básica mais cara do país. No ranking nacional, Porto Alegre fica atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis e Cuiabá. Em relação a janeiro, o preço da cesta básica teve uma pequena queda de 1,07%. Mas mesmo com essa redução, o impacto no orçamento das famílias continua alto. Quem recebe um salário mínimo tem mais da metade da renda comprometida só com alimentação. Isso acaba pesando bastante no bolso do consumidor e por isso que é tão importante as políticas de valorização do salário mínimo e do salário em geral, né, do trabalhador brasileiro, que é muito baixo em relação a outras economias.
O levantamento do DIEESE mostra que a maioria dos produtos que compõem a cesta básica tiveram uma redução do preço médio de janeiro para fevereiro. O maior recuo foi o da batata, com queda de mais de 10%. Mas no acumulado dos últimos 12 meses, alguns ainda apresentam aumentos expressivos. O tomate lidera esse ranking, com alta de mais de 48%. O café em pó, mais de 18%. Principalmente os produtos in natura, que tem essa oscilação mais forte para cima e para baixo por conta de clima e safra. Nós temos a questão do dólar, né, então, que é um custo geral para a economia e também para os alimentos, porque muitos alimentos são importados, são cotados no mercado internacional. Nós temos a questão do frete, né, e aí a questão dos combustíveis, do diesel, acaba também afetando. As questões regionais, os hábitos de consumo. E é bom ficar atento. Segundo a economista do DIEESE, o conflito no Oriente Médio pode impactar os preços aqui. Essa guerra, ela está afetando, né, o preço do barril do petróleo, o preço do diesel, né, e isso é um custo importante para os alimentos, não só na produção, mas também na distribuição, porque boa parte dos produtos que chegam ao supermercado vem por transporte rodoviário. E o Brasil, apesar de ser autossuficiente em petróleo bruto, ele importa uma parte refinada para a produção de combustível. Então, isso pode acabar afetando e pressionando os preços daqui para frente. Diante de tanto sobe e desce dos preços, fica a dica. Sempre que possível, faça uma pesquisa antes de sair às compras. Elabore uma lista para adquirir somente o necessário e dê preferência a produtos da safra, que normalmente estão disponíveis em maior quantidade e mais em conta para o bolso. Agora apareceu a imagem do tomate aí. O tomate, por exemplo, tá caríssimo, né? Subiu um monte, subiu horrores. Tomate e café, né, Simone? Exatamente. Sempre nessa lista aí, infelizmente. E mais uma vez, Everton, Porto Alegre é uma das capitais com a cesta básica mais cara do país. Pois é, Simone, Porto Alegre sempre está entre as primeiras, né? E desta vez é a quinta capital mais cara, como dito na reportagem pelo Jonathan. E é preciso de R$ 786,84, como foi falado, para a aquisição da cesta básica. Apesar da posição entre os maiores custos, o valor representa queda de 1,07% em relação a janeiro. Mas, porém, a comparação a fevereiro houve alta de 2,22%. Enquanto no acumulado do ano, Simone, a variação foi de 0,33%. No entanto, com os últimos acontecimentos no Oriente Médio, que já foi falado, a possibilidade do aumento dos combustíveis, certamente no próximo levantamento, Porto Alegre permanecerá entre as capitais mais caras do país novamente. Infelizmente, Simone. Durma com esse barulho todo. É verdade. O consumidor agora que faça malabarismos. Pesquisa de preço, Jonathan falou.